Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas, viajei! Muito bem, estamos aqui em São Paulo, fazendo aqui a cobertura do evento da Nexo, quarto seminário da Nexo sobre autismo. Muita gente bacana palestrando e eu feliz demais de estar aqui e ter essa oportunidade de trazer este conteúdo aqui para o canal. Aliás, você que está aí nos assistindo, você já se inscreveu no canal? Se inscreve, já deixa seu joinha, compartilha, comenta. Quanto mais vocês participarem aqui, mais YouTube, mais todas as plataformas vão entender a relevância desse assunto. Entregar para mais e mais famílias, né? Que aqui seja uma fonte segura, né, de ciência, e que vocês de fato possam se informar. Então eu conto com este apoio de vocês. E falando em apoio, a Nexo, né, apoiando essa produção de conteúdo, trazendo o Outspod como podcast oficial aqui do evento e me dando a oportunidade de conversar com muita gente boa. Então vamos assistir um pouquinho do que está acontecendo. A pergunta é: será que é autismo? Um evento como esse, cara, é muito importante. Ele estreita uma distância que às vezes é muito grande entre a ciência e a vida na comunidade. Surpreendeu, né? Me impactou até agora a questão do diagnóstico. Tá mais complexo. A gente está inserido em algo muito maior. Não pare com um minuto. Gente, diagnóstico precoce é um presente. Sou professora há 28 anos, sou mãe de 3 autistas, né? Estudo, sou apaixonada pela análise do comportamento. Eu aprendi a amar a análise do comportamento, práticas baseadas em evidências, não porque eu aplico, mas porque ela funciona. O evento ele proporciona, além do conhecimento, essa troca interpessoal com outros profissionais, né? Agregando assim no nosso conhecimento, podendo levar isso para as famílias que a gente acompanha e disseminando aí mais práticas e informações com base em evidências. Então agora vamos ao tema escolhido para este bate-papo. A gente vai falar sobre comunicação alternativa, desafios e práticas, né? Ela, faz tempo que eu tô querendo ela por aqui, né? E eu não queria fazer online, porque eu gosto mesmo dessa conversa presencial. E eu fiquei muito animada quando eu vi que eu estaria num evento que ela também estaria. E aí eu falei com a Cíntia, falei, eu quero muito a Alessandra, fale com ela, porque ela é um dos grandes nomes que nós temos hoje aí na comunicação alternativa. Fonoaudióloga, especialista em linguagem, né? E essa referência de estudos, né, fora da curva, foi buscar sobre comunicação alternativa. Então recebam com muito carinho a Alessandra Buozzi. Uma salva de palmas. Obrigada. Obrigada pelo convite. Que bom ter um espaço como esse para falar de comunicação alternativa. Que bom que deu certo de fazer pessoalmente. Eu também estou muito feliz. A gente precisa divulgar mais, falar mais sobre comunicação alternativa, né? Eu que estou no meio, que sou mãe atípica, eu já sinto essa divisão, assim, o quanto a gente do meio desconhece, o quanto a gente não sabe. Uhum. E eu vou até começar te fazendo uma pergunta assim, é possível mesmo que uma família, de fato, consiga ser usuária de comunicação alternativa de forma fluente, que isso vire a língua daquela pessoa? É possível. É possível. É possível. Vou te dizer que é possível pela minha experiência mesmo, né? Assim, não vou nem além falar de pesquisa, mas para responder essa pergunta, eu acho que melhor do que qualquer publicação, qualquer evidência, é o dia a dia, né? Então, a família, ela precisa colocar esse indivíduo, colocar essa criança imersa nesse universo dos símbolos, das imagens, dos pictogramas. Porque quando eu vou aprender a me comunicar em qualquer língua, eu aprendo melhor se eu estiver imerso naquela língua. Então, hoje, um dos norteadores do nosso trabalho em comunicação alternativa é, além da gente se basear no desenvolvimento típico, né, o que acontece lá, mas também o que acontece quando eu vou aprender uma nova língua. Então, eu aprendo mais fácil fazendo 2 aulas de inglês por semana ou morando 6 meses nos Estados Unidos.
Então, morando 6 meses nos Estados Unidos. Comunicação alternativa não é uma outra língua, tá? É a própria língua, só que ela é apresentada numa modalidade diferente, que é a modalidade visual, são os pictogramas, né? Aquelas imagenzinhas. Nesse sentido, então, assim como o aprendizado de uma nova língua, eu preciso estar imerso. Quanto mais tempo de exposição eu tiver a essa modalidade de comunicação, mais fácil vai ser de eu aprender, né? Então, a família, diferente da fala, a família precisa aprender para poder ensinar. Então, a gente fala que a fala ela é passada de pai para filho como se fosse uma herança. É natural. Você perguntar para sua mãe, como é que você me ensinou a falar? Ela vai falar, não sei, menina, fui falando, você foi falando. Tipo, a gente nunca pensou sobre isso. Na comunicação alternativa, é um pouquinho diferente no sentido de que o familiar precisa aprender para daí conseguir ensinar, né? É trabalhoso, não vou dizer assim que é super fácil, porque tem uma supervisora que fala assim, a comunicação acontece no caos que é a vida do ser humano. E o desafio é colocar a comunicação alternativa nesse caos, que é a vida de todo mundo hoje em dia, né? A gente vive correndo e tal. Então, quando a gente consegue estar junto com essa família para que ela possa colocar a comunicação alternativa na vida dela real, não parar 10 minutos por dia para usar o recurso. Não é isso. Né? Como é que de novo, a gente volta para o desenvolvimento típico. Como é que uma criança vai aprendendo a falar? De tanto ela ouvir, de tanto ela ouvir, de tanto ela ouvir. Mamar, mamar, mamar. Toda vez que ela vê a mamadeira, chega uma hora que ela começa a reproduzir mamar. Né? Aqui, grosso modo, porque a gente tem outras estratégias de ensino, mas grosso modo também é isso. Né? De tanto ela ver o desenho da mamadeira, toda vez que aparece o leite, uma hora ela vai associar. Né? É possível, mas o terapeuta ele tem que estar muito preparado para fazer isso. Né? Ele tem que estar muito disponível em acolher essa família diante de todas essas dificuldades. Uma das maiores questões assim, que eu vejo quando eu dou aula, quando eu dou supervisão, é a questão do hábito da disponibilidade do recurso. Então, eu comecei a trabalhar, e aí eu dei o recurso para a família levar para casa, e falei, na próxima sessão você traz, começa a levar para todos os lugares. Beleza. Aí, o terapeuta chega para mim e fala, mas essa família não engaja a ler. Ela já veio 3 sessões, ela só esquece o recurso. Aí eu pergunto assim para o terapeuta, quando você começou a usar máscara da Covid, você lembrava da sua máscara toda vez que você ia sair? Você não esquecia dela toda hora? A gente esquece. O hábito é uma construção. Carregar o sistema de comunicação alternativa não é porque eu entendi o que você falou, que é importante, que tem que estar... Beleza, eu posso ter entendido, estar de acordo. Sim. Como eu tinha entendido lá no Covid, que era importante usar máscara, que era a única forma, né? Mas eu esquecia. Então, o terapeuta tem que desenvolver esta sensibilidade para acolher essas dificuldades. Então, peraí, para você não esquecer, o que a gente pode fazer? Isso. Qual é a sua maior dificuldade aqui? Né? Então, vamos colocar uma alça no recurso, porque você leva ele na mão, aí você deixa aqui para pegar a chave do carro, ele ficou. Se ele virar uma bolsa, pronto, tá pendurado, você vai levar. Coisas simples, às vezes, mas que vão fazer total diferença para aquela família engajar nesse processo, até chegar ao ponto de usar como, entre aspas, a língua naquela casa. Eu comecei fazendo essa pergunta para você, né? Se é possível realmente existir usuários, né, fluentes, porque apesar de saber de toda a ciência que tem por trás disso, tem 5 anos que eu vivo este meio do autismo, desde o diagnóstico do meu filho. Eu não convivo com nenhuma família, de fato, usuária. Usuária que eu digo, não que não precise, mas que use, de fato, fluente. Usuária de fato. Né? De fato. E eu achava assim, gente, eu não sei se é exequível isso, é uma coisa assim, já conseguiram tirar do teórico para a prática, né? E recentemente, eu vim para São Paulo, gravei com um pessoal e eu conheci pela primeira vez algumas famílias que, pela clínica que estavam e a forma como estava sendo trabalhado, como isso era implementado em todos os lugares, sistematicamente, eu conheci famílias usuárias. E eu fiquei, assim, um misto de muita alegria e de tristeza. Assim, alegria de saber, cara, é possível. É possível. E tristeza porque, assim, falei, meu Deus, como
as famílias que eu conheço estão a pé. Uhum. Tipo, acho que nem elas acreditam que é possível, entende? Uhum. Porque, enfim, os desafios são imensos, né? Uhum. Mas a começar pela falta de capacitação de profissionais nessa área. Uhum. Eu acho que a gente ainda... Bom, o primeiro contato que eu tive com comunicação alternativa foi em 1996. Não façam as contas, por favor. Mas foi no meu último ano de faculdade, né? Eu tive a oportunidade, a minha universidade, por ser uma universidade pública, tinha um intercâmbio ali no último ano que você fazia tal, e eu fui para fora do país, ainda como estudante, e tive um primeiro contato. E eu falei, nossa, pronto, aí tranquilizou meu coração. Isso existe, eu posso trabalhar com isso, porque já era um desejo antigo. E aí, quando eu saí da universidade e fui para trabalhar, e eu sempre falo isso e as pessoas dão risada. Eu fui falar de comunicação alternativa, então, o seu filho tem uma paralisia cerebral, ele não fala, ou, né, o meu contato com o autismo naquela época era muito, muito pequeno, assim, eles não chegavam muito para as clínicas, eu acho que não só para mim, né, de um modo geral, Sim. Era uma outra época, infelizmente, e graças a Deus as coisas mudaram. E aí eu ia falar de comunicação alternativa, juro para você, as pessoas achavam que eu ia trabalhar com acupuntura, reiki, óleos essenciais, massagem, alternativo, entendeu? Uhum. Incenso na terapia. As pessoas não tinham noção do que era. Olha o nível que a gente estava, né? Vai fazer 30 anos agora, daqui 2 anos. Lógico, a gente já tinha profissionais muito engajados, mas assim, poucos profissionais para um país do tamanho que é o Brasil. Sim. Então, a gente tem referências dessa época trabalhando, a gente tem a Quero Quero aqui em São Paulo, a gente já tinha vários profissionais, mas para um país desse tamanho, sem redes sociais ainda, sem internet, as coisas ficavam muito isoladas, né? Então, eu lá na minha região falava de comunicação alternativa, as pessoas olhavam para mim achando que eu era hippie, sabe? Então, era um outro momento. Hoje em dia, o que eu noto? A gente já evoluiu muito. Né? Então, a gente já tem metodologias oficialmente no Brasil, a gente já tem, né, muito menos do que lá fora, sem dúvida, muito menos. Mas a gente já tem. A gente já está aqui falando sobre isso, Sim. Isso já é um sinal. Sim. Né? Mas, sem dúvida, né, não temos ainda, por exemplo, uma formação concisa, robusta dentro das universidades. Né? Quando existe o tema... É uma aula dentro de uma disciplina maior de linguagem, por exemplo. Ou é uma aula... Então, ainda não tem essa formação lá na base do fonoaudiólogo de uma forma mais consistente, né? E aí, depois, o fonoaudiólogo ele precisa começar a buscar os treinamentos, as formações, né? E tudo isso é um investimento alto, né? Sim. Para o profissional. Para o profissional que atende convênio, por exemplo, nem sempre é possível, né? Mas, de novo, já está melhor, porque, por exemplo, hoje eu represento um método, né, no Brasil que se chama POD. Quando eu ouvi falar do POD pela primeira vez, que foi uma família que trouxe, né, esse nome, eu falei, e aí? O que é isso? É de comer? Eu não tinha ouvido falar, né, enfim, por mais que eu pesquisasse e tal, mas eu não tinha ainda ouvido falar, tinha ouvido falar de outros métodos. E aí eu precisei ir para fora, né, ir primeiro para os Estados Unidos, depois cruzar o oceano, ir para a Austrália, onde o método foi desenvolvido, enfim, ir para vários países. Então, é um investimento alto, Sim. mas que hoje já está mais acessível, no sentido de que, por exemplo, eu vou dar um curso e eu vou para o estado, muitas vezes, que a pessoa está. Então, embora eu moro em São Paulo, a pessoa já não precisa nem se deslocar até São Paulo. Sim. Né? Então, tem algumas facilidades, mas ainda é um investimento alto. Eu não quero dizer aqui também só que o profissional não vai atrás porque é desinteressado, não sei o quê. Tem profissionais que estão interessados em outras áreas e ok, você não é obrigado a gostar disso, né? Mas o profissional que está interessado, ele também tem que fazer um investimento alto, né? Muitas vezes é difícil. Mas, por outro lado, também, e agora em defesa do quem quer faz acontecer, né? A gente tem muita aula, por exemplo, eu tenho várias aulas gratuitas no YouTube, outros profissionais, material, a gente tem redes de apoio que divulgam materiais, então dá pra gente ir numa pegada meio autodidata aí, para ir se desenvolvendo enquanto profissional,
né? Tipo, eu não consigo ir 3 vezes por ano para os Estados Unidos ou para outro país só para estudar. Mas eu faço curso online. Isso. Mas eu baixo artigos e leio, né? Então eu consigo ter acesso às novidades. E isso é muito mais fácil hoje do que lá atrás, né? Você foi pioneira, né, do pod, trouxe ele para cá. Isso, quando foi isso? Então, em dezembro, mais ou menos, de 2013, uma família de uma criança com síndrome de Rett foi para os Estados Unidos passar férias, eles tinham um familiar lá e tal. E ela já estava com uma comunicação alternativa comigo. E aí, quando ela voltou, eles falaram que ela passou em vários especialistas. E passou na fono. E a fono disse, nossa, ela está muito bem na comunicação, mas ela podia estar muito melhor se ela tivesse com o pod. Foi isso que a família me trouxe, essa informação. E aí, a pulga já ficou atrás da orelha, o que é o pod? E aí eu comecei a pesquisar e a família falou, olha, vai ter um próximo treinamento em fevereiro. Eu falei, nossa, eu estava com um bebê. Eu com um filho pequeno, eu falei, nossa, fevereiro, não dou conta, visto dele, porque sem ele eu não vou, ele mama, sabe essas coisas de mãe, Sim. né? Fevereiro não dá, próximo, abril, então abril eu vou. Então, assim que eu consegui, eu fui. E eu confesso que quando eu cheguei lá, né, minha experiência com sistemas robustos não era ainda grandes coisas, eu tinha usado o Bli só, com PC. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi todo aquele material, vários pictogramas, um livro grosso, depois um tablet que virava um monte de página, mouse ocular, eu vi muita tecnologia, mas principalmente o que me chamou mais atenção foi a quantidade de estímulos naquele sistema. Eu falei, ai, perdi a viagem. Tô aqui eu com o bebê de colo, fazendo curso, essa situação. Por que perdi a viagem? Foi a minha primeira sensação. E eu gosto de falar isso porque muita gente pensa isso ainda hoje. E eu também pensei. Os meus pacientes não têm pré-requisito para isso. É muita página. Essa figura é muito abstrata. Não vai dar conta. Então foi a minha primeira sensação. E aí eu entrei no curso, eu já tô aqui, vou fazer o quê? Vou ficar só passeando no Central Park? Não, vamos fazer o curso. Entrei no curso e ela começou a falar as bases teóricas e a lógica desse sistema que também começou a fazer sentido para mim para os outros sistemas robustos. Por isso que eu falo que quando a gente faz o curso do pod, ele abre o horizonte também para outros sistemas, porque ele é muito profundo nisso, né? Na linguagem, na estimulação de linguagem com um sistema de comunicação alternativo. Aquilo foi fazendo sentido que eu fui pro hotel, não conseguia dormir, não via a hora de chegar o dia seguinte para saber mais. E aí, quando acabou o curso, eu estava com a cabeça fervilhando, porque eu tinha 1000 dúvidas, mas eu entendi que esse era o caminho, né? E aí, como eu já estava lá, eu fiquei um tempo visitando, né, acompanhando os atendimentos dessa colega. Então, eu vi o sistema sendo colocado na prática, por uns dias. E aí, eu voltei falando, não, é isso que eu quero fazer. E aí, eu já falei para ela, eu preciso de supervisão. Eu não vou conseguir fazer isso sozinha. E aí eu elegi 2 casos que eu tinha famílias aquela que me trouxe, né? E mais um, porque eu não conseguia começar com muitos casos. Sim. E aí, você me dá suporte na supervisão, porque só com o curso eu tô insegura. Ela topou e aí eu comecei a fazer a implementação. E aí eu comecei a fazer os outros cursos, né? Então, de 2013 a 2017... eu fui fazendo várias viagens para fazer os outros módulos extras, acompanhar outras instituições que colocavam o sistema em prática, enfim, foi me apropriando da ferramenta. E aí, em 2017, em novembro, a Gayle Porter, que é a fonoaudióloga responsável, que criou o método, ela vem para o Brasil, né? E aí, se não me engano, em 2016, 15, 16, uma outra colega também tinha ido para fora, né, e feito o curso, e aí a gente acabou formando juntas aqui, quando a Gayle veio para representar o método no Brasil, né. Então, o pod está oficialmente no nosso país desde 2017, novembro de 2017. Muito recente. É muito recente. Ele foi publicado nos Estados Unidos em 2007, publicado, como um material que você vai lá e compra para implementar. Mas ele está sendo usado na Austrália, em outros países, há mais de 30 anos.
Nossa. Então, ela começa na década de 90, os seus primeiros ensaios, né, sobre o POD, e isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí ela vai sistematizando o material. Esse material fica sistematizado e é publicado em inglês em 2007. Mas tem muita gente usando já isso nesse caminho, né? E aí, o que foi, então, que fez essa virada de chave para você de como presumir, então, a competência? Porque acho que a sensação é essa mesmo, né? Nossa, meu Deus, é muita coisa. Será que está preparado? E tem isso de ter pré-requisitos. Que pré-requisitos seriam esses? Eu acho que tem várias questões que me faziam enxergar dessa forma, que hoje eu vejo muitas colegas enxergando, e por isso que eu faço questão de falar, porque não é demérito nenhum você ter as viradas de chave. Sim. Né? Pelo contrário. Sim. Mostra que você está aberto para o novo. Buscando, tá exato. Né? Então, eu acho que a gente tem muito eu tive, pelo menos, na nossa vida acadêmica, um pré-requisito para outro, para outro, para outro, para outro. Então, em tudo a gente sempre tem muito essa visão, né? Então, primeiro precisa ter contato visual, contato ocular, para depois atenção compartilhada, para depois... Então, para a fala, para chegar na fala. Então, os pré-requisitos para a fala. Mas comunicar, né, o desenvolvimento da linguagem, a gente pode falar que ele é inerente do ser humano. Né? Eu me comunico com choro desde que eu nasço. Sim. E a minha mãe se comunica comigo antes de eu nascer. Porque quando eu tô na barriga, chega uma hora que eu tenho desenvolvimento da audição, eu começo a ouvir, e eu identifico a voz da minha mãe, eu identifico a voz do meu pai. Já começa, né? Já tem estudos falando sobre isso, né? Sobre quando um bebê nasce, que ele acalma só de ouvir a voz da mãe, não é? A voz, o cheiro e tal. Então, a linguagem, o processo de desenvolvimento da linguagem, ele não tem um pré-requisito. Eu tô falando com o meu bebê que tá na minha barriga, eu não sei quais são as características dele, se ele vai nascer com uma deficiência intelectual, se ele vai nascer com uma síndrome, eu tô estimulando, não tô? Independente de qualquer coisa. Então, olhar para a linguagem dessa forma, acho que me fez virar chave. E todo o embasamento, não só do POD, né, mas de todos os sistemas robustos de comunicação, que é isso, que é pautado pelo desenvolvimento da linguagem. Então, como que acontece com um bebê com desenvolvimento neurotípico? Ele recebe muito estímulo. Sim. Eu não falo com ele só o que ele precisa hoje ou só o que ele gosta. Né? Porque se fosse assim, um bebezinho lá no berço, eu ia falar com ele. Leite, xixi, cocô, banho, dormir e colo. 5 palavras eu ia oferecer. Por quê? Porque ele não entende ainda. Sim. Ele não consegue falar, ele não consegue imitar. Por que eu falo mais? Pra quê? Né? Pra quê? Eu falo mais porque, instintivamente, o que eu tô fazendo é estimular o desenvolvimento futuro de linguagem dele. Então, eu vou falando. Eu falo, esse pé parece uma bisnaguinha. Ai, que bebê cheiroso. Ai, que água quentinha, mamãe. Ih, espirrou. Ai, que susto. Ele sabe o que são essas palavras? De jeito nenhum. Ele ainda está se familiarizando ali com esse universo extraútero. E eu já estou falando. E aí leva 1 ano para ele começar a falar as primeiras palavras, 1 ano e meio. Quando eu olho para a implementação da comunicação alternativa com esse olhar, com essa visão, então eu vou oferecer muito. Expor. Trazer, apresentar. Aí, exato. Com o passar do tempo, ele vai aprender depois mais um. Ale, mas as nossas crianças que não têm o desenvolvimento típico, elas vão ter gaps, elas vão ter dificuldade de aprendizado. Para isso que existe, então, o ensino direcionado, o ensino estruturado que a gente fala. Então, a gente sempre é muito, mas na maioria das vezes, a gente vai associar essa estratégia de usar o recurso em todos os ambientes, né, de imersão do usuário nesse universo, com a estratégia do ensino direcionado propriamente dito, que vai pegar ali naqueles pontos que ele tem maior dificuldade. Né? Então, vou ter um ensino direcionado junto com a comunicação para a atenção, para o rastreio visual, para outras habilidades. Mas o importante é frisar que não é antes. É durante. Durante, né? Porque, às vezes, uma criança vai levar 3 anos para conseguir apontar um pictograma.
apontar um símbolo. Só que se eu estiver usando comunicação alternativa com ela nesses 3 anos, a compreensão dela já melhorou muito do que melhoraria só com a fala. Sim. Não é à toa que a gente usa tanta pista visual com autista para regular, para dar previsibilidade, para entender. Então isso já é fato que isso melhora, né? Imagina o nível de compreensão. Então, às vezes, se eu pego um TEA nível 3 de suporte, por exemplo, que a mãe fala, ele não atende o nome, ele não entende uma ordem simples. Eu falo, joga no lixo, ele joga pro alto, ele não... Então, eu tenho que acalmar essa mãe, que assim, a comunicação alternativa, num primeiro momento, vai ser para melhorar essa compreensão. Não vamos ter a expectativa de que ele vai usar imediatamente, porque provavelmente ele não vai. Tem alguns casos que nos surpreendem. Tá. Mas eu já vou com esse olhar. Por Sim. quê? Porque a mãe já fala, então tá. Então é isso que eu tenho que olhar agora. Porque senão também tem aquela família que não presume o potencial para não se frustrar. Porque se eu acreditar que ele pode e ele não conseguir, eu vou me frustrar. Então é meio que um mecanismo de defesa. Defesa, né? E eu falo isso, óbvio, sem julgamento. Sim. Mas com a ideia de mostrar isso até para terapeutas que estão assistindo, Sim. que estão vendo, de que não é só sobre querer estar disponível, mas é sobre conseguir o familiar. Né? E às vezes tem um caminho aí para ele estar pronto para isso. E tem um outro lado, que é o lado do... Eu fico até assim quando eu falo, né, de familiar, porque é muito comum os familiares serem julgados, né? Sim. Sim. Essa família não delega, não tá... Enfim. E tem um outro lado, que é o lado realmente de usar este recurso, né, com uma expectativa real. Não vamos esperar agora que ele use para se expressar, mas vamos esperar ele melhorar essa compreensão. Né? Então, nem achar que ele vai usar o recurso e vai sair dando palestra imediatamente, mas também não achar que ele não é capaz porque ele não olha para o recurso. Existem outros mecanismos que ele tá vendo, que ele está captando as informações desse recurso. Né? Então, acho que esse equilíbrio é o ponto de partida-chave para o engajamento de família. Não adianta eu começar um treinamento de uso da ferramenta se isso não estiver muito equacionado. Né? Se a família não entender que não vou ser eu que vou implementar, eu sou só o GPS. Se você ligar o Waze, ele te dá o caminho, mas se você não acelerar, não engatar a marcha, você não vai chegar. Sim. Então, nessa trajetória, eu sou o GPS de uma cidade que provavelmente você não conhece, de um país que você não fala a língua, mas eu tô ali, eu sou o GPS, eu vou te dar as direções. Só que quem vai dirigir é você, é a família. Eu não consigo. Eu queria poder ter uma outra alternativa, né? Um chip, uma pílula, sei lá, mas não tem. Sim. Porque eu não tô no contexto natural dessa criança. Né? Porque eu não tô no dia a dia, porque eu não moro com essa criança. Então não tem como. Eu penso que, ao mesmo tempo que isso também seja muito, né, difícil de implementação, os primeiros contatos que eu fui tendo com comunicação alternativa vieram de mães que se uniram também, né? E então a gente foi vendo esses movimentos de mães criando grupos de estudo, se capacitando, né? Tem o Comunicateia, por exemplo, né? Que é esse grupo de mães incrível aí. E é só um deles, assim, eu vejo muitos grupos de estudo, mães tentando parceiros de comunicação. Sim. E aí, se eu ia te perguntar, para essa capacitação dos pais, ela precisa acontecer, mas no sentido de que, e eu digo assim, ó, por exemplo, na minha região, nós não temos fono trabalhando de fato com isso, ou perto de atender a demanda que seria, enfim. Os pais podem, então, assumir este papel, ou profissionais de outras áreas, TOs, fazerem também cursos, se capacitar para implementar na sessão dela essa forma de comunicação, psicólogos. Uhum. É uma saia justa, para mim, enquanto fonoaudióloga. Mas eu recebo muito essa pergunta, então eu acho que tem uma forma muito clara e muito honesta e não antiética de responder essa pergunta, porque a gente tem um comprometimento com a classe, obviamente, né? Mas a gente tem um comprometimento, eu falo que eu tenho um comprometimento com a classe, mas eu tenho um comprometimento de um juramento que eu fiz lá no dia da minha formatura, antes de ter o meu CRF até, que é oferecer o melhor.
do que eu conheço, né? Em termos de recursos, de ferramentas. Então, responder essa pergunta é equilibrar a ética profissional com esse juramento, né? Então, eu entendo que a comunicação alternativa, ela não é algo que só o fonoaudiólogo implemente. Ela é multidisciplinar, né? E a gente tem isso muito claro quando a gente volta lá em 89 para um estudo maravilhoso, quando a Janice Light, uma fonoaudióloga americana incrível, fala sobre a teoria das 4 competências, né? Os 4 domínios da comunicação alternativa. Então, isso é de 89, mas é atualíssimo, assim. A gente não dá para implementar comunicação alternativa sem ter isso na ponta da língua. Então, a comunicação, para eu ser competente na comunicação, eu tenho que ter alguns domínios da linguagem, e aí entra o fonoaudiólogo. Então, ele tem que avaliar as funções de linguagem, o vocabulário, a compreensão, beleza? Só que tem mais 3. E esses outros 3, eu posso contar com, e devo contar com outros profissionais. Então, por exemplo, a competência operacional do sistema, que se eu fizer um paralelo para a fala, seria a competência de operar meus órgãos fonoarticulatórios para falar. Lá no recurso, é eu operar meu dedinho para clicar, ou, por exemplo, no caso da maioria das crianças com síndrome de Rett, né, e outras síndromes que não tem um movimento ou uma coordenação para apontar, ela vai apontar com os olhos, né? Ela vai fazer movimento de sim e não, enfim, como ela vai acessar esse recurso? Isso é a competência operacional. Depende de movimento, depende de praxis, né? Depende de sequência de movimento, planejamento motor. Terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicomotricista, educador físico, eles têm estratégias ótimas para trabalharem nesse sentido. Aí eu vou para uma próxima competência, que é a social. A criança começa para a escola, qual é o grande meio, né, social dela? É a escola, é lá que ela está em contato com os pares e com outros adultos. É lá que ela fica 3, 4, 5 horas por dia. Então, a competência social da comunicação, ela está nesse ambiente, na infância, na primeira infância, pelo menos, né, e na infância. Por quê? Porque as oportunidades de socializar estão lá. Como é que eu vou socializar se eu não me comunico? Então, o pedagogo, o professor, eles precisam estar capacitados, porque eles precisam dar conta dessa demanda que chega. E, por último, a competência estratégica, né? Que é aquilo, a criança entender uma estratégia melhor para se comunicar do que puxar o cabelo. Sim. Uma estratégia melhor do que gritar, do que bater no outro, porque tudo isso não é porque ele é encapetado, é porque está tentando se comunicar de uma forma que ele não conseguiu. Sim. Porque ele não fala. Porque ele não sabe fazer um gesto, então ele vai tentando com o corpo, né? Paul Grandin já falava disso. Se eu não consigo me comunicar, aquela zootecnista famosa, de alguma forma eu vou me comunicar com o meu corpo ou com algum comportamento. Então, o analista do comportamento, o psicólogo, ele vai entrar junto com a gente para ver como que eu trabalho essa estratégia. Então, quando que esse comportamento acontece? O que acontece antes? Porque eu tenho que trabalhar no antes, depois que ele já bateu, já foi. Eu tenho que pensar no depois, né? Então, quando eu olho para a operação, para a linguagem, para a estratégia, para o social, eu olho para uma equipe trabalhando junto, né? Cada um sendo responsável pela sua área. Sim. E quando a gente fala de treinamento de parceiros de comunicação, num mundo ideal, né, seria o fonoaudiólogo treinar para as habilidades de linguagem, ok? Mas se a habilidade mais difícil daquele indivíduo é a motor, é a operacional, seria o terapeuta ocupacional, né? E ainda falando de um mundo ideal, que é o que a gente quer alcançar, que é o nosso alvo, esses profissionais, eles teriam que já sair com uma base de comunicação alternativa enquanto parceiros de comunicação. Então, o que está errado é um terapeuta ocupacional, errado não, né? Mas o que eu digo que invade a área do outro, eu vou usar esse termo para não ter problema, é um terapeuta ocupacional falar sobre linguagem. Porque a melhor formação dele seria sobre acesso. Só que eu também entendo quando isso acontece, porque eu, enquanto fonoaudióloga, às vezes eu tô lá no sul do país, numa cidade deste tamanico, que eu não tenho um TO para me ajudar com o acesso. Exato. E aí eu tenho que fazer o acesso, a estratégia, a operação, eu tenho que fazer tudo. Sim. Porque eu não tenho. Sim. Então, seria bom se todo mundo tivesse um pouquinho de cada formação. E quando for
uma situação ideal que tem uma equipe para implementar, cada um atua na sua área. Mas a gente está num país gigante, que a gente tem periferias, que a gente tem, enfim. E quando você só tem ali um pedagogo, exato. um teor, um físico, um educador físico, gente, se ele pudesse ser o canal para levar a informação de parceiros de informação, eu vou ficar com dedos pela questão. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter bom senso. Exato, porque tem o que seria ideal e tem o que é possível, tem o que é a realidade. A gente tem que continuar a luta buscando este ideal, torná-lo mais acessível possível, né, mais próximo disso, mas a minha urgência com meu filho é para hoje. Isso. Eu tenho urgência, eu tenho Ele tempo. Tá crescendo. Ele não vai para esperar. Agora, né? Não dá pra gente ficar... E aí? E nesse meio tempo? E então, assim, esses grupos de mães que surgem estudiosíssimas, né? Isso é muito salutar, né? E aí tem esses cursos de capacitação para os pais? São cursos ou não são cursos? Ou quem está acompanhando que deveria já deveria constar isso da supervisão daquele indivíduo, esse treinamento das crianças, da família? Idealmente, eu falo que o relatório, né, fonoaudiológico para a comunicação alternativa, ele tem que ser, o meu pelo menos, ele tem que ser diferente quando a gente termina ali conduta. Então, geralmente, a gente coloca 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. O relatório para a comunicação alternativa tem que terminar de uma forma muito mais completa. Então, ele tem que incluir as sessões com a criança, o treinamento dos parceiros, que não é uma sessão e acabou. É uma constante. Porque as necessidades vão surgindo à medida que eles começam a usar. E aí, eu orientei, ele sabe o que fazer, ele sai animado e fala, vamos começar. Chega em casa, tem um primeiro bloqueio ali, uma primeira dificuldade de falar, ai, tá vendo, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Então, é igual personal. Você compra uma esteira, você vai lá, vou fazer esteira todo dia. Vira cabideiro. Treinamento de parceiro de comunicação é a mesma coisa. Né? Pela minha experiência, você tem que estar constante ali. Você é o personal, você fala, vamos lá, e aí, como é que foi esse mês? Não deu? Por que não deu? O que aconteceu? Mas não de cobrar no sentido de... Mas assim, o que aconteceu? Olha, aconteceu que fulano ficou doente, eu precisei deixar na casa da avó, a avó não pode usar o recurso. Então, vamos marcar uma sessão para treinar a avó? Ixi, a avó não tem condição. A avó nunca nem ligou um tablet. Vamos imprimir uma prancha de papel para a avó? Vamos fazer um chaveirinho para a avó? Então, o que a gente consegue para ir apagando esses incêndios e solucionando esses problemas que estão surgindo? Que a gente não tem como prever num dia de treinamento. Jamais. Então, tem um treinamento básico, que vem lá, sessões de terapia, os treinamentos que vão ser, uma vez por mês eu me encontro com essa família, ou a cada 15 dias, ou... Se eu ponho a cada 15 dias, é porque eu vou rodiziando. Então... Essa quinzena é com a família, quinzena que vem é com a escola, quinzena que vem é com o físio, e aí vou circulando. Isso também funciona bem. E tem outras, né? Eu tenho que ter sessões para preparação do recurso, porque senão o recurso fica desatualizado. Sim. Não tem o vocabulário que a criança precisa. E hoje a gente tem publicações que mostram que a primeira causa de abandono da comunicação alternativa é a falta de vocabulário. Que aquela família... Então, a família vai lá, ela tenta falar alguma coisa, ela não acha, ela desiste. Então, customizar o recurso precisa constar no meu planejamento terapêutico. Por quê? Porque é a maior causa de abandono. Se eu já tenho pesquisa me contando isso, eu preciso dedicar um tempo a isso. Não fazer na hora do meu almoço, à noite, se der tempo. Porque daí o fonoaudiólogo não tem qualidade de vida. E aí ele não quer trabalhar com comunicação alternativa. Sim. Porque eu não tenho mais vida. E não dá, porque daí a pouco tá com burnout. Né? Os profissionais da saúde estão adoecendo muito. Então, esta organização do profissional para dar conta, quando eu pego um paciente para a comunicação alternativa, não são só 3 horas ou 3 sessões por semana. Eu tenho essas outras horas que precisam dar conta, que eu preciso dar conta. Se eu tenho 3 horários na minha agenda, não vai dar para eu pegar um paciente de comunicação alternativa. Eu vou pegar de outra área. Por quê? Porque aí as outras coisas, que horas eu vou fazer? E aí eu não vou fazer direito. Mas aí a mãe tá pedindo, pelo amor de Deus, pega. Porque eu não tenho quem atenda. Aí eu pego, aí eu me sobrecarrego e não dou o meu melhor. Então a gente precisa pensar em outras estratégias, como por exemplo, olha, e não consigo ter tanta frequência, mas, por exemplo, Comunica Até a Paz, desculpa, vou fazer a propaganda. Comunica Até a Paz tem um curso de
por onde começar com a comunicação alternativa. Faz com ele enquanto eu estou aqui, porque eu não dou conta. Eu preciso de uma estagiária de qualquer área para eu ensinar a montar essas pranchas, porque eu não tenho tempo. A gente contrata essa estagiária, ou às vezes ela quer muito aprender, ela faz esse trabalho. Então, como eu organizo também, né, essa carga horária do profissional para ele dar conta, de atender mais clientes e tal, sem se sobrecarregar. Porque aqui todo mundo está preocupado com a saúde mental de todo mundo. Sim. Eu não posso sobrecarregar a família, mas eu não posso me sobrecarregar e assim vai, né? Então, tem várias formas. Tem que ver a que funciona melhor, né? Idealmente, de novo, falando do ideal para ter como alvo, sabendo que nem sempre é possível, seria o treinamento sistemático desses parceiros com o profissional que está conhecendo, que está ali com a criança, porque ela vai fazer algo mais direcionado. Mas a gente tem vários materiais, né? A gente tem material no YouTube, a gente tem cursos como esse do Comunica Até a Paz e outros cursos. A própria Clarear, que é a minha clínica, a gente faz o Implementando a Comunicação Alternativa, que é um curso com uma linguagem mais simples para a paz, e tem um módulo só de parceiro de comunicação. Legal. Então, como, né? E isso surgiu na pandemia, a história desse curso. Por quê? Porque a gente não dava conta de orientar pais que daí estavam em casa com seus filhos, mas não sabiam como fazer. Isso. Nossos e de outras clínicas. Então, peraí, vamos montar um curso. E aí a gente começa a discutir isso com mais gente ao mesmo tempo. Então veio essa ideia, um dos primeiros cursos online de comunicação alternativa, super orgulhosa de falar isso e super orgulhosa de ver que tantos outros surgiram depois, porque realmente há uma necessidade, há uma demanda. Isso, e precisa ser atendida ali, né? Porque Exato. A gente tem trabalhar com o ideal e trabalhar com a realidade. Então, dentro deste contexto, eu preciso fazer acontecer, né? Eu preciso viabilizar isso de alguma forma, até que esse ideal chegue, se materialize, né? E você acha que, assim, são muitos, né? Os desafios para essa implementação, mas o custo de resposta é um deles, não é? Ou não? Eu não colocaria como o primeiro. Tá. É um deles. Tá. O primeiro eu colocaria esse que a gente está falando, que é acesso à informação. Tá. Acho que, sem dúvida nenhuma, pensando na população em geral, o acesso à informação. E aí, quando vai tentar acessar, tem acesso à informação equivocada. Que só piora. Sim. Isso de que tem que ter pré-requisitos. Eu escutei todas essas coisas, que precisa ter pré-requisitos para implementar, então não tem ainda. É muito novo. Muito novo, ou precisa começar por um sistema mais simples, igual o PEX. Não posso oferecer robusto de cara. São muitos os mitos. Não tem comportamento adequado, precisa ficar sentado. Enfim, são vários mitos. Então, acho que nesse sentido, a desinformação, a falta de informação é uma das primeiras questões. Depois, pensando no nível Brasil bem geral, eu acho custo. Custo é um dos grandes desafios. E eu não falo só de tecnologia mais alta, não. Vamos pensar aqui. A gente tem sistemas mais baratos, né? Como, por exemplo, eu posso pegar lá no Comunica Até a Paz um flipbook, que está gratuito. Então, eu imprimo. Aí eu vou plastificar, já tem um custo. E a gente fala R$50, tem família que não tem R$50. E aí? Então, nível Brasil, né, pensando na nossa realidade socioeconômica, eu acho que seria essa ordem, sabe? A desinformação, o custo. Então, se eu não tenho R$50 para plastificar, eu não tenho 150 para imprimir um pod, R$150, por exemplo. Né? E eu não tenho R$2.000 para comprar um iPad. Né? Então, não que o recurso de baixa tecnologia seja pior ou seja ruim, né, que eu preciso ter um iPad. Não, se eu tiver informação, tiver um recurso gratuito, tiver boa vontade, eu vou conseguir. Isso é importante dizer. Tá. Né? Porque algumas famílias ficam com essa crença de que, poxa, mas se eu pudesse, né? E aí faz um esforço danado, sabe? Tira de coisas que também, às vezes, são mais importantes no sentido de que a tecnologia pode esperar para comprar um iPad, porque acha que é isso que vai fazer a diferença. Gente, não é isso que vai fazer a diferença. Não é. É a pessoa, é o parceiro de comunicação. A definição de acessibilidade comunicativa é ter pessoas no meio que eu vivo que usem o meu recurso comigo, que disponibilizem o recurso para mim. Então, é isso ter comunicação acessível.
Então, não é o recurso. O recurso é importante, tem várias questões e tal. Mas enquanto você não chegou nesse patamar de ter o melhor recurso mais indicado para o seu filho, pegue um sistema robusto, gratuito e comece a usar. Você já está fazendo alguma coisa muito importante. Você já está dando estimulação de linguagem auxiliada para o seu filho, né? Então, acho que essas duas, elas são imbatíveis em termos de esses dois desafios, né? E aí, depois, vem o desafio de engajar toda uma equipe, que bate lá com a primeira da desinformação, né? Então, às vezes, a equipe fala, mas isso é da fono. E aí, a minha pergunta é, você não conversa com ele? Porque se você conversa com ele, você precisa saber usar o recurso dele. As outras áreas, né? O fonoaudiólogo, ele tem o papel de pegar questões do ensino, do desenvolvimento da linguagem. Mas todo mundo vai conversar com esse indivíduo. A comunicação permeia todas as áreas. Exato. Então, na fonoaudiologia, o recurso é o principal. Nas outras áreas, o recurso entra como um objeto para melhoria do desempenho dessas áreas. É isso que as pessoas não estão entendendo. Algumas já estão. Que com a comunicação alternativa, eu melhoro o desempenho do meu aluno, do meu paciente, da minha criança. Né? Então, outro dia eu recebi uma mensagem de uma dentista que eu fiquei emocionadíssima. Ela falou, Alessandra, muito obrigada pelo seu trabalho. Eu vou compartilhar com todas as minhas colegas dentistas. Eu falei, o que aconteceu? Eu recebi a fulana e geralmente a gente levava 3 encontros para eu fazer a limpeza da boquinha dela, dos dentinhos, a profilaxia e tal. Pela primeira vez, a gente conseguiu fazer em um encontro. Porque a mãe dela chegou e falou, agora ela está usando esse tablet. E é assim que funciona. Você pode falar para ela quando já estiver acabando, quando precisar de mais um pouco. Se ela precisar de um tempo, a gente pode comunicar dela fazer um sinal de levantar a mão e você aproxima o tablet. Você tira e aproxima o tablet. E aí ela vai te falar o que ela precisa. Então, vocês vão conseguir conversar durante... E aí, assim foi feito, o tablet ficou no colo da menina e a dentista começou a mostrar. Vou mexer, desculpa, eu falo com as mãos italianas. Não, normal, eu vou mexer na sua boca, no seu dente, tem água, ou vai ser geladinho. Ela foi falando e a mãe foi ajudando, porque ela nunca tinha visto o recurso da dentista. A mãe foi ajudando, ela falou, onde é que tá o gelado? Tá aqui. E aí a menina foi... Ok, a menina estava olhando, ela brincava com os bonecos que a dentista tinha, olhava para um pouco para o iPad, brincava, não estava ali olhando atentamente o que a dentista estava falando. Não, elas estavam as duas, a mãe e a dentista conversando, a menina ia dando umas olhadas, ia puxando um fio aqui, puxando, né? Beleza. Então, beleza, podemos começar? Me responda sim ou não? Sim. Abriu a boca, começou, como ela sempre fez de começar, era tranquilo, o problema era... Permanência. E aí, tá bom. Deu, sei lá, 3 minutos a menina tirou, aproximou o tablet, acabou. A dentista falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou só mais um pouquinho. A mamãe falou que a gente pode colocar um timer, vamos colocar um tempinho? Opa, eu entendi que você tá cansada, chato, né, ficar aberto, por isso que você quer a boca um tempão, por isso que você quer parar, né? Mas a gente pode colocar... Sim, mais um pouquinho, eu vou aqui no seu tempo. Mas se você precisar parar antes do timer, você levanta a mão. A menina foi meio desconfiada, abriu a boca, mais um tempinho. Ela não esperou acabar o timer, ela levantou a mão. Agora acabou. Esse timer ficou muito grande, né? Vou colocar um tempinho maior. Você consegue mais um pouco? Só de ver a possibilidade que eu posso interromper, que eu posso, sabe? Me manifestar, me fazer entender aqui. Isso. Se eu clicar não, pronto, vai ser não. Mas assim, parei. Você foi ouvida. Só que falta um pouquinho, A gente já fez, e ela trabalhou com recurso de economia difícil juntos, A gente já fez, dividiu a boca em 4 quadrantes, né? A gente já fez esse daqui todinho, agora só falta esse, e aí acabou. Será que dá pra gente fazer mais um? Como é que tá? Então, veja... A comunicação permeou esta relação, como permeia todas as nossas relações, e possibilitou a melhoria do desempenho do trabalho ali do dentista. Dentista precisa saber implementar a comunicação alternativa? Não, mas ela se tornou ali um parceiro de comunicação. No próximo curso que eu dei, ela estava lá presente, falando, agora eu quero trabalhar, vou divulgar o meu trabalho com pacientes que não falam. Porque eu fiquei encantada com essa possibilidade. E tem pouca gente que atende isso, e eu quero... E aí ela tá nessa... Então vejam como
não é difícil, é trabalhoso. Sim. Eu acho que a palavra difícil, talvez, eu uso às vezes também, a gente talvez precisasse tirar um pouco, sabe? É trabalhoso. E pensar que difícil mesmo É não comunicar. é não comunicar. Tem uma das aulas minhas que eu coloco lá um último slide, que fala assim, nossa, é difícil fazer academia, meu Deus do céu, tem dia que você quer ficar na cama. É difícil comer direito, tem dia que você quer comer uma porcariada, e você come, porque depois você volta. Tem dia que você quer... Mas quais são as consequências que a gente já tem de não fazer nenhuma atividade física básica, de não comer direito, de não sei o que, né? É o diabetes, daí a pouco a hipertensão, já tem um monte de consequência, não tem? Com a comunicação alternativa, né? Então tem essa dificuldade, mas quais podem ser as consequências se eu não passar? Então a questão é qual difícil a gente escolhe. O que a literatura traz, se eu não implemento comunicação alternativa com uma criança que precisa desse recurso, eu vou ter situações de passividade extrema, desamparo aprendido. Nossa, isso é muito triste. Né? Falta de iniciativa para as coisas da vida, não é só para comunicação. Pô, eu fico... Sem contar os comportamentos autolesivos, heterolesivos, que vão surgindo porque eu imagino que eu seria a pessoa com mais comportamentos, porque eu não consigo imaginar a angústia de não poder se comunicar. Não, também não. Então, acho que é sobre isso que a gente tem que falar e divulgar, sobre esses desafios, né, que envolvem políticas públicas, que envolvem acesso a equipamentos, mas que também envolvem essas redes, como isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu não preciso ter medo de que eu estou sendo antiética, porque eu fiz um curso e eu estou ensinando aqui a minha colega de sala, minha professora, sabe? Gente, se não tem ninguém para fazer isso na sua região, né? Desde que você se posicione, Sim. você não vai sair formando, Sim. né? Mas você tem que se posicionar, buscar e não encontrar, cada um tem que fazer a sua parte, né? Porque é isso, hoje quando eu estou numa região que eu não tenho um profissional que cuida do acesso, eu pego a bagagem que eu tenho e falo, olha, eu sei um pouco, vou tentar usar o que eu tenho, senão a gente vai ter que viajar. Quando a família pode viajar, ok, quando ela não pode. Sim. Né? Então, eu acho que é isso mesmo que a gente tem que divulgar, né? As famílias que acabam, quando de fato, assim, são apresentadas a uma comunicação robusta, começam a vivenciar isso, é muito comum da mãe, de repente, sentir aquela culpa de, nossa, como que eu não apresentei isso antes? É muito comum. Mas aí eu falo para elas, poxa vida, né? Assim, quando a bebê nasce, a placenta vai, mas a culpa fica no nosso útero. Tudo que a gente faz, a gente vai se sentir culpado, né? Em relação à maternidade. E essa é mais uma culpa que a gente vai, colocar na nossa cabeça, mas que a gente não precisa carregar. Porque talvez você não estivesse pronto, o contexto não estivesse pronto, né? Eu recebo muitas famílias que elas estavam atrás da sobrevivência daquele caso. Eu pego um caso com epilepsia, o único pré-requisito para uma pessoa usar a comunicação alternativa é ela estar respirando. Então, o que essa família estava dando conta, primeiro, dessa criança estar viva, clinicamente estável. Então, se ela chega para mim com 5 anos, foi quando ela conseguiu chegar. Né? Se uma família está buscando e aí ela encontra um desserviço aqui e outro ali, né? Ela tem essa infelicidade, poxa, não foi culpa dela, ela estava buscando, né? Foi uma infelicidade, né? De não ter encontrado profissionais que orientassem. E eu nem falo de profissionais que soubessem implementar, mas de profissional, né, que saiba dizer, olha, você precisa disso, vai buscar? Eu não faço, mas vai buscar. Então, por exemplo, agora eu só trabalho com isso, mas, sei lá, 10 anos atrás, quando eu recebi um paciente com gagueira infantil, eu não falava assim, isso é emocional, vai lá no psicólogo que resolve. Ou bate com uma colher de pau na cabeça, faz uma mandinga. Não. Sim. Eu dizia, olha, o fonoaudiólogo tem áreas de estudos com relação a isso, mas eu não me aperfeiçoei, O que eu sei sobre isso é para te dar uma orientação inicial. Até tinha um folderzinho que eu pegava, né, de quem
de quem estava mais à frente nesses. Tem um folderzinho, a gente pode discutir sobre isso, conversar para você começar a mudar a sua forma de interagir de uma forma mais interessante para o caso dele a partir de hoje. Mas depois disso, você precisa de um terapeuta, você precisa de um fonoaudiólogo, né? E se tiver uma necessidade de um psicólogo junto com ele, ele vai dizer, enfim. Mas não falar que é emocional como se o emocional fosse uma coisa que, né? Não, existe terapia para gagueira, terapia fonoaudiológica, existem técnicas, existe uma abordagem outra e tal. E isso é baseado em evidência. Na comunicação alternativa é a mesma coisa. Você chegou na hora possível, na hora que deu, né? Se a gente ficar carregando essa culpa, não vai sobrar braço para carregar o recurso. Então, vamos carregar o recurso, deixa a culpa aqui, carrega o recurso que é melhor. Esse hábito de ter o recurso sempre perto, ele é mais importante, porque essa culpa não vai ajudar a gente. E aquilo, quanto mais cedo, melhor? Sim, mas nunca é tarde demais. Né? Eu acho que cada coisa só chega pra gente quando a gente tá pronto, né? Exato, né? E sempre há muito a ser feito. Então, aquela sensação de tipo, ai, não dá mais tempo. Não, claro que dá. A gente tá o tempo inteiro, assim, para aprender. A gente, o tempo inteiro. Então, como é que você pode dar uma sentença dessa? Claro que a gente sabe dos benefícios da intervenção precoce. Isso, tem a questão da neuroplasticidade. Se eu for aprender uma nova língua hoje que eu não domino, não vou aprender como eu aprenderia com 4, 5, 6, 10 anos. Eu vou aprender numa outra velocidade. Talvez eu vou ficar com um sotaque mais acentuado, né? Eu vou precisar de mais exposição a essa língua. Isso. É a mesma coisa. Então, não é que não aprende ou que é tarde demais. A gente recebeu uma criança. A gente recebeu um homem de 29 anos, TEA, um pouquinho antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. TEA, 29 anos, outras comorbidades, toque, um distúrbio de ansiedade altíssimo, né? E a mãe falou, eu sei que você só trabalha com criança, mas 29 anos atrás, a gente não teve. E depois a gente tentou, não deu certo. Você não pode me ajudar com isso? Por favor, a gente merece uma chance. Eu fiquei tão comovida com essa fala dessa mãe que falei, vamos fazer um piloto de 6 meses para ver como eu me saio? Porque eu acho que eu não sei nem levar estratégias, né? Eu não posso levar um carrinho, infantilizar um homem de 29 anos. Então eu também preciso de uma chance, né? Pra gente fazer um piloto aí. Ela falou, não, topo, sabendo das minhas limitações, né? Enquanto profissional que está acostumado a trabalhar com criança e adolescente. Não, topo, vamos. E foi lindo de ver a evolução. A gente conseguiu fazer treinamento de parceiros de comunicação dentro do ambiente que ele fica numa moradia assistida, né? Então, ele ficou o dia todo lá. Então, até mais importante no sentido de quantidade de exposição era treinar essas pessoas do que o pai e a mãe, que ele só ficava à noite. Sim. Né? Então, a gente priorizou lá, mas os pais sempre estavam presentes também para aprender. E aí a gente criou um ambiente para ele que todo mundo, com ele foi implementado pode, a gente criou um ambiente com ele que todo mundo fala pode, até hoje, e aí outros adultos lá começaram a usar, é um trabalho que ficou bem legal. Nesse ambiente, então, ele começou a usar o recurso. E ele desabrochou. Ele que vivia assim, virou esse homem de 29 anos. Ele dá palestra, ele faz frases complexas, não, ele não faz isso. Mas ele consegue hoje expressar suas necessidades e os seus desejos. Porque necessidade ele nunca passou. Porque você tem uma pessoa que fala, você não vai deixar ela ficar com fome, ela ficar suja, ela ficar com... Então as necessidades a gente está muito atento. Mas e os desejos? E aí a primeira grande notícia que eu tive depois que eu dei assessoria, tal, implementou, né, fizemos esse piloto inicial e depois quem tocou esse projeto foi essa equipe dessa moradia e eu ia dando assistência periodicamente. E aí a primeira grande comunicação dele foi chegar em casa e pedir para o pai que queria comprar um presente. Acho que era Júlia o nome dela, enfim, não lembro o nome da menina. E o pai falou, tá bom, vamos no shopping. Aí o pai foi lá, usou o livro para falar com ele que ia pro shopping, quando que ia, colocou na rotina e tal. E o pai perguntou, aniversário dela? Ele falou, não. É um evento especial, Dia dos Namorados. Era o mês de junho. E eles tinham trabalhado datas comemorativas, sempre trabalhavam datas comemorativas daquele mês. No dia que trabalhou essa data comemorativa, ele chegou em casa e pediu pro pai para comprar um presente. Ele tinha um desejo que ela fosse a namorada dele. Ela não sabia, ninguém sabia, só ele.
mas era um desejo. Então, aquilo me emocionou tanto que hoje eu penso, quantas coisas esse homem deixou de falar ao longo da vida. Então, dá para falar que é tarde demais? Não dá. 29 anos. Sim. Né? Então, é isso. Eu também não posso me iludir de que eu vou conseguir desenvolver uma sintaxe complexa, né? Narrativas muito... Não, ele fala de forma mais sucinta, com uma organização mais de palavras-chave para comunicar o que ele quer. Mas a gente conseguiu aí uma redução significativa do ansiolítico, por exemplo. Olha só. Por quê? O quanto que não me comunicaram. Nossa. Meu Deus, né? Então, tudo isso mostra pra gente que não tem idade para começar. Então, não carregue a culpa, né? Porque você chegou quando foi possível. Exato. E conferir essa voz, né, para os indivíduos é questão de dignidade mesmo. Dignidade e respeito. Nossa, assim, você não conseguir, né, é bem o que você disse, não precisa ser uma frase complexa, mas expressar desejos simples, quantos desejos, quantos quereres na vida dessa pessoa, né, e que aí tenta, não vai, aí, então talvez essa passividade ou, né, ansiedade, isso é muito triste. É muito triste. E não dá pra gente se conformar com isso. É porque não fala. Não, gente, pera lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque não fala que não pensa, né? Exato, não fala, mas pensa, sente, quer e pode se comunicar, ainda que não seja com a fala. Né? Então, acho que as famílias têm que se movimentar para não se conformarem mesmo, né? Para ir atrás, trabalhoso. É trabalhoso. Mas é possível. E a recompensa é muito gratificante, é muito emocionante. Né? A gente tem a declaração, teve uma assembleia da Organização das Nações Unidas, né, dos Direitos Humanos, da década de 40. Essa assembleia, ela fala sobre esse direito, o direito que eu tenho, olha só que bonito isso, de escolher a modalidade comunicativa que eu quero usar para me expressar. Então, se eu me sinto mais confortável só escrevendo, se eu não me sinto confortável falando, isso é um direito humano garantido pela Assembleia dos Direitos Humanos. Na década de 40, se eu só quero usar gestos, isso é um direito meu. Eu tenho que arcar com o ônus e o bônus disso e lidar com isso, enfim. Não existe uma modalidade comunicativa melhor do que a outra. Certo. Por quê? Qual o método adequado? Qual o melhor método? Mas ainda antes do método, em termos de formas de se comunicar, por exemplo, né? Porque às vezes a família chega, sabe, falando assim, eu quero que ele fale. Não, mas ele não vai falar, mas eu entendo isso. Porque eu também sou mãe. E eu me coloco no lugar de uma criança usando um recurso e todo o trabalho que isso tem. Só que se não for possível para ele neste momento, ou se não for possível para ele para a vida toda, ele tem o direito de ter outra modalidade, outra forma de se comunicar. E a gente tem publicações recentes de autistas adultos falando o quanto eles se sentiram aliviados, a palavra é aliviados, porque mesmo eles falando, em algumas situações eles não conseguiam dar conta dessa fala. E aí eles lançavam mão de um recurso, que seja no celular, para eles olharem, estruturarem e depois falarem, ou que seja para mostrar, porque a minha fala agora eu não consigo. Então, quando um autista adulto me fala isso, foi um alívio ter um recurso aqui, mesmo eu falando. Eu penso num outro mito, né? Que a comunicação alternativa é só para quem não fala. Não. Porque pode ter pessoas que falam, mas não são compreendidas por alguns parceiros, em alguns ambientes. E mesmo para nós que falamos, a modalidade da fala ela não é soberana. Por quê? Depende do contexto. Imagina que a gente está ali fora e está cheio de gente, né? Tá no coffee. Um barulhão no coffee.
E aí eu te vejo lá do outro lado. Se eu gritar, você não vai me ouvir. A fala não é soberana. Eu vou precisar lançar mão de outra modalidade, que é o gesto. Elas não são concorrentes. O gesto, a fala, o pictograma, a expressão facial, elas não concorrem entre si, elas se complementam. E é por isso que o mito vai usar o símbolo e vai ficar preguiçoso, tem que cair por terra. Porque se elas se complementam, uma ajuda a outra no desenvolvimento e no dia a dia. Então, se eu coloco comunicação alternativa e há potencial para o desenvolvimento de fala, ela vai ser um catalisador dessa fala, né? Então, isso fica muito claro quando a gente fala de modalidade. Agora, quando a gente fala de metodologia, né, que é uma outra questão importantíssima que você trouxe, hoje a gente tem mais evidências com relação aos sistemas robustos de comunicação. A gente deixou de ter evidências de outros? Não, a gente continua, eles também são bons. Qual o melhor método para eu começar? Que você domina. Porque existe até um método muito bom para um perfil e existe um método melhor para outro perfil. Só que a gente está falando de profissionais do Brasil inteiro que às vezes viajam 12 horas para fazer um curso de comunicação alternativa, ou que às vezes... Como é que o ideal, de novo, o ideal é possível. O ideal seria que o profissional tivesse conhecimento de várias metodologias e elegesse para cada paciente, tem aquele que se aproxima mais e tal. Mas em se tratando de sistemas robustos, você não vai estar dando um anticonvulsivante para uma pessoa que precisa de antibiótico. Você vai estar dando um antibiótico para quem precisa de antibiótico. Talvez não seja o melhor antibiótico, mais específico. Talvez seja um antibiótico mais geralzão, que pega várias cepas ali, sabe? Fazendo esse paralelo. Sim. É isso que é preciso entender, né? Então, poxa, mas eu não conheço o sistema robusto ainda. Chegou um paciente para mim, então eu vou ter que estudar, como é que eu faço? Começa com o que você tem. Por quê? Porque um sistema mais simples, como o PECS, por exemplo, ele também tem evidência. Uhum. Se você não consegue ainda começar com outro, vai estudar, mas já começa com o que você tem. É melhor do que não começar. E depois se transiciona, a gente fala de estratégias para transicionar para os sistemas robustos. Sim. E por que eu vou transicionar? Porque eu tenho mais evidências com relação aos robustos. Não porque eu sou formadora POD, defendo POD, quero... Não, é por causa das evidências científicas, né? E quando eu falo de robusto, não é só o POD. A gente tem várias organizações, né, de linguagem, organizações morfossintáticas, que ficaram aqui conhecidas como Core Words, né? Organizações por compactação semântica, que, por exemplo, o LAMP, o Meaning Speak. Então, eu tenho várias formas de organizar esses pictogramas que são considerados robustos, né? Começando por uma delas já está ótimo. Na hipótese de você nem ter conhecimento delas, começa com o que você tem. Começa com pista visual e vai se capacitar imediatamente. Você não vai poder ficar com esse paciente só com isso. Sim. Mas pelo menos você acolhe essa família, porque hoje eu vejo lista de espera em todos os lugares. Todos. Então, você acolhe, dá alguma pista visual para essa família começar e tal. Pista de visual, gente, pelo amor de Deus, é diferente de comunicação alternativa. Mas já é uma ferramenta, né, para começar a trabalhar a previsibilidade e tal. E vai se capacitar. Só sei o PECS, começa com o PECS. E vai se capacitar imediatamente, né? Não é para ficar acomodado neste lugar. O que eu estou dizendo aqui, começa com o que você tem para você não deixar essa família desamparada. Sim. Mas assim, se você também vai abraçar esse caso, você está abraçando o compromisso. Tem uma frase que fala, o apoio à comunicação é uma declaração de missão. Se você vai apoiar a comunicação, você está apoiando uma missão. Então, você tem que ir atrás das ferramentas para isso. Não tenho tempo, estou num momento difícil da vida pessoal. Então, não atende. Né? Porque aí ela vai procurar uma outra opção, né? Porque senão a família ela fica tranquila a partir do momento que um profissional pegou. Isso, você fala, tá tratando. Tô tratando, eu tô fazendo o meu melhor que nessa fase. Tá indo, né? E aí? E você ali cozinhando, né, aquela família, assim, sem encaminhar de fato para quem, né, poderia estar ajudando. Não, muita coisa errada nesse sentido. Gente, tem que se capacitar. Eu conheço pouquíssimas pessoas capacitadas. E eu já estou razoavelmente um tempinho, 5 anos ali permeando, que hoje, basicamente, eu só convivo com famílias atípicas. Uhum. E
todo mundo desassistido de profissionais. Então, fonos deste Brasil é uma área que precisa muito, tem muita demanda, é trabalhoso, mas é tão significativo, é muito significativo isso, o impacto, né? Então... Sem contar que é uma delícia, né? Olha... É uma delícia trabalhar, porque imagina, você recebe uma criança que tá ali presa no seu próprio corpo. E você dá asas para ela, né? E vê isso acontecer no meio de uma brincadeira, que você tá ali sentado no chão brincando com ela. Gente, você volta para casa todo dia, uma sensação de missão cumprida. E eu sou suspeita para falar, mas é muito bom trabalhar com isso. Então, fonos, capacitem-se, vestibulandos, prestem fonoaudiologia. Também, isso. Que a gente precisa de bastante fono. Demais, né? demais pessoas. E os profissionais das outras áreas, né? Não fiquem pensando isso é só da fono, né? Vocês precisam também se tornar bons parceiros de comunicação e ter um conhecimento básico de como interagir com uma pessoa que usa uma forma alternativa para se comunicar. Se eu for atender uma pessoa surda que usa Libras, eu preciso aprender Libras, alguns sinais básicos, pelo menos, para interagir com ela, não é? Sim. Senão não tem como. Comunicação alternativa vai nessa mesma linha, nessa mesma pegada, né? Para eu interagir com ela. Ah, mas ele entende tudo que eu falo, eu não preciso disso, não. Então, ele pode estar entendendo, mas se ele quiser expressar igual você expressa, ele não consegue porque ele não fala. Então, ele precisa de um modelo que ele saiba reproduzir. E neste momento, a fala ele não sabe reproduzir, mas apontar o símbolo, ele sabe. Então, se você está brincando de girar, isso gera uma superregulação vestibular para ele, ou balançar e tal. Você já pensou que legal? Ele, a hora que estiver desregulado, ou sentindo que vai se desregular, ele... Peraí. Girar. E mostrar para alguém, ao invés dele se desregular. É o seu trabalho fazendo efeito na vida real dele. É o seu trabalho saindo. Porque se ele não puder pedir para girar e não tiver nada, uma like, um balanço, desregulou. Né? Então faz parte da intervenção de qualquer profissional. Como a comunicação faz parte de qualquer relação. De qualquer relação. Eu quero agradecer, né, a sua vinda aqui. E quero gravar muito mais vezes, porque é um assunto muito complexo. Dá pra gente dividir em várias partes. Módulos, né? Vários pedaços, assim. E é uma busca que eu tenho muito no meu canal. Muito mesmo, assim, de mães... tentando encontrar outras mães ali, outros profissionais, né? E pedindo episódios sobre comunicação alternativa e sobre vários pontos da comunicação alternativa. Aumentativa, não só alternativa. Isso. Muito obrigada, Alessandra. Imagina, eu que agradeço. Eu fico sempre muito feliz quando eu tenho a oportunidade de divulgar sobre isso, né? Divulgar não é nem... óbvio, a divulgação do meu trabalho, mas é muito maior do que isso. É a divulgação de uma causa, da causa da comunicação alternativa, né? E sem dúvida, conte comigo, eu estou à disposição. Vou me associar ao canal. Isso a mesmo. gente vai fazendo aí módulos, né? Vai levantando as dúvidas, porque... Acho que uma das... quando a gente está engajada nesse propósito, né? Uma das vertentes do trabalho é tanto o voluntariado quanto a disseminação da informação positiva, né? E para esse segundo, a gente depende de canais espaço, né? Tal. Então, eu estou sempre muito disponível quando eu consigo, né? Lógico. Tá presente nesses lugares para ir levando informação para o nosso país, porque as nossas crianças merecem muito. E as nossas famílias também. E pessoal de Rio Preto e região, logo mais ela estará lá. Estou falando lá porque eu tô aqui em São Paulo, né? Mas ela vai estar no evento da Borboleta Atípica lá em Rio Preto. Então, o pessoal aí da região também já se organize para participar. Vamos ver se a gente consegue gravar, se não for lá, que seja alguma outra vez, mas porque o pessoal daqui, assim, é de muito efeito prático mesmo. É algo que gera realmente impacto. Então, obrigada mais uma vez. E vocês aí que não se inscreveram no canal, ainda se inscrevam no canal, já deixem seu joinha, participem aqui ativamente e fiquem ligadinhos até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.